Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Agora vamos ver umas equações do primeiro grau com frações, que são um pouquinho mais complexas. 9x mais 75 sobre x igual a 34. Observem o x abaixo da fração. O x abaixo da fração, ele está dividindo. Vamos passar o x para o outro lado, invertendo a operação. Então, vai ficar 9x mais 75 igual a 34 vezes o x, que ele estava embaixo, estava dividindo, passamos para o outro lado, multiplicando. 34 vezes x. Aí não tem mais fração, fica um pouquinho mais fácil. Aí, o 9x aqui, ele está positivo, eu vou trazer ele para o outro lado, para juntar com esse aqui. Então, vai ficar 75 igual a 34x, porque 34 vezes x é 34x. O 9 está positivo, passa negativo. Aí ficamos 75 igual 34x menos 9x, 25x. O 25 está multiplicando o x. Se ele está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 75 divide por 25. 75 divide por 25, 3. Porque 3 vezes 25 dá 75. Já nessa outra, 3x mais 1 sobre 5 menos 2x mais 3 sobre 3 igual a x menos 4. Eu não posso passar o 5 nem o 3 para o outro lado porque são dois termos, é uma subtração. Se fosse só um termo, poderia, mas como são dois, não posso. O que eu posso fazer aqui é fazer o MMC do 5, do 3 e do 1. Ou eu posso igualar os três denominadores. Esses três números aqui ficam igual. Para isso, eu multiplico por qualquer número, embaixo e em cima. O que eu fazer embaixo, eu faço em cima também. Ou também eu poderia multiplicar aqui dentro, cruzado, resolver isso aqui e depois fazer com o x menos 4. Bom, eu acho mais fácil nós multiplicarmos aqui cruzado. Então, o 3x mais 1 vezes 3. Fica 3 vezes 3x, que dá 9x. 3 vezes 1 fica 3. No meio é menos. O 5 fica 5 vezes 2x, dá 10x. 5 vezes 3 dá 15. Só que isso eu tenho que colocar parênteses, porque esse sinal aqui é menos tudo isso. É menos tudo isso. Embaixo continua algum número. Aí multiplica os dois. 5 vezes 3, 15. Nesse método aqui, é o método que eu não uso o MMC. Eu acho mais fácil. Eu multiplico cruzado e os de baixo ficam embaixo. 5 vezes 3, 15. E aqui eu faço cruzado. Isso é igual a x menos 4. Em cima, o 10x mais 15, eu vou tirar do parênteses com o sinal de menos à frente. Toda vez que tem menos na frente do parênteses, inverte todos os sinais do parênteses. Ficando 9x mais 3 menos 10x menos 15. Porque é menos com mais dá menos com mais dá menos. Isso é igual a x menos 4. O 15 está embaixo, está dividindo. Eu passo lá para o outro lado, multiplicando tudo. X menos 4 vezes 15. Agora não tem mais fração, muito mais fácil. Junta as letras aqui e aqui eu vou multiplicar. 9x menos 10x fica menos x. 3 menos 15 fica menos 12.
E aqui multiplica. 15 vezes x dá 15x. 15 vezes 4, menos com mais dá menos. 4 vezes 15 dá 60. Passo 15 para frente para ficar junto com o x. Fica menos x menos 15x igual a menos 60 e o 12 fica positivo. Se eu devo 1 e devo 15, eu devo 16. Se eu devo 60, pago 12, eu estou devendo 48. O 16 vai passar dividindo. 16 está multiplicando, vai passar dividindo. Menos com menos, fica mais. 48 divide por 16, 3. É a nossa resposta. Já nessa outra, é 1/3, não tem sinal, vezes o x mais 2 menos 1/5, é 1/5, vezes x menos 3, igual a 4. Então, é uma fração vezes um parênteses, menos outra fração vezes o parênteses. O 1/3 vezes o parênteses é a mesma coisa que eu fazer todo o parênteses dividido por 3. Porque 1 vezes x dá 1x e 1 vezes 2 fica 2. Quando eu divido por 3, fica como se fosse vezes 1/3. No caso, fica assim, x mais 2 sobre 3. 1/3 vezes isso aqui fica assim, 1 vezes isso aqui sobre 3. Menos 1 vezes x e 1 vezes 3, fica x menos 3, sobre 5. Igual a 4. Nesse caso, vou fazer diferente. Antes eu fiz uma multiplicação cruzada e os de baixo para resolver. Nesse caso, vou fazer diferente. Vamos igualar os denominadores, que é os 3 números de baixo. Para fazer isso, eu vou multiplicar o de cima e o de baixo pelo mesmo valor. Por exemplo, 3 e 5, vamos inverter isso aqui. Se eu fazer tudo isso vezes 5 e tudo isso vezes 3. 5 vezes x fica 5x, 5 vezes 2 dá 10 e 5 vezes 3 dá 15. Menos 3 vezes x fica 3x, 3 vezes 3, 9. E 3 vezes 5, 15. 4, 1. Aqui eu vou multiplicar por 15. Por que 15? Para ficar igual o número de baixo. Isso aqui eu inverti. O 5 veio para cá e o 3 para lá. Sempre quando inverter, dá sempre certo. E aqui eu tenho que ver. 4 vezes 15 dá 60. 1 vezes 15 dá 15. Por que eu faço isso? Porque o 15 de baixo, quando ficar igual, pode ser qualquer número, mas quando ficar igual, todos iguais, nós cortamos todos. Some todos, fica muito mais fácil. Aí em cima resolve. Como tem parênteses aqui, e eu deixei parênteses por causa deste menos aqui, ó. Ele atrapalha toda a conta. O menos vai inverter os sinais aqui. Então vai ficar 5x mais 10, menos com mais dá menos 3x, menos com menos dá mais 9, igual a 60. Menos com mais dá menos com menos, mais. Junta as letras. 5x menos 3x são 2x. O restante eu passo para o outro lado. O mais 10 fica menos 10 e o 9 fica menos 9. Resolvendo, 60 menos 10, 50. Menos 9, 41. 41, e esse 2 aqui está multiplicando a letra, vai passar dividindo. 41 meios. Não dá para dividir porque dá decimal. Não dá para simplificar, então deixemos assim. Esta é a resposta, 41 meios. Se gostou, dá um curtir aí, se inscreve no canal